de chegar aqui as placas solares da Intelbras para a gente fazer o projeto aqui de instalação, né? Ao todo são 14 placas que eles enviaram e o conjunto vem aqui também com um inversor, vem alguns parafusos também. Como você pode ver aqui, olha, um módulo fotovoltaico, conectores, perfil de metal, o inversor e as placas aqui. Essas 14 placas solares, elas têm uma estimativa de gerar algo em torno de 700 a 800 kW por mês, né? Lembrando que vai ter uma variação dependendo ali do período do ano, da incidência do sol, mas seria mais ou menos isso, né? São placas bem grandes e acabou de chegar, aguardar agora o rapaz marcar para poder fazer a instalação. E além aqui das placas, né, que estão aqui, a gente recebe também o kit, esse aqui que é o inversor, que vai transformar a corrente que vai chegar das placas solares. Então a gente tem aqui um inversor da própria Intelbras e também outros itens como parafuso, tudo para ele poder afixar as placas no telhado, né? Então esse aqui é um inversor, inclusive com o aplicativo, que a gente pode acompanhar, né, quanto que as placas estão captando mês a mês, para ter todo esse controle, todo esse acesso. Bom, pessoal, uma das coisas que tem que ser feitas, né, é a troca do medidor. E esse aqui é o medidor da Light, no caso, aonde está conectado diretamente com a energia solar. E ele indica, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele tem um código, né? Aqui o código 3 é quanto que eu estou puxando da concessionária. Nesse exemplo aqui, né, eles instalaram ontem à noite, então eu estou puxando 9 de ontem para agora, né? Puxei 9 kWh. E no outro código que ele me mostra, no caso o código 103, ele mostra que eu devolvi 8 kWh para a concessionária. Acompanhando aqui no meu aplicativo, né, você percebe que hoje eu produzi 10,6. Então aonde que estão os dois de diferença? Se eu devolvi só 8, mas gerei 10,6, aonde que está essa diferença? A diferença está justamente na utilização da casa, né? Porque a casa ele vai puxando da própria energia solar e aí quando sobra ele joga para a concessionária. E você percebe, né, hoje pela manhã eu acompanhei quanto eu havia puxado da concessionária e esse número é 9, né? Ou seja, não mudou até agora, ou seja, eu estou usando a energia na minha casa e ele está usando a própria energia gerada pelas placas solares para poder alimentar a casa. E a sobra disso, né, ele converte para poder gerar os créditos mensais. Bom, pessoal, em um mês já se passou desde que a Light fez a troca do relógio e eu pude efetivamente usufruir ali do benefício da energia solar. Foi a partir daquele momento, com a instalação do novo relógio, que eu pude passar a ligar, inclusive, o meu inversor e devolver a energia solar que eu estava produzindo para a companhia elétrica. Ah, Felipe, qual é a diferença desse inversor para o que você tinha antes? Esse inversor ele vai ter a capacidade de fazer a leitura de quanto que eu estou injetando na companhia elétrica e ele também vai fazer a leitura de quanto que eu estou consumindo da energia elétrica da companhia. Isso porque, por exemplo, agora que está de noite, que minhas placas solares não estão funcionando, tudo que eu estou consumindo aqui de energia, essas luzes, por exemplo, eu estou consumindo diretamente da Light. E a tendência que a gente sempre busca é, no período do dia, produzir mais energia, injetar na rede elétrica mais do que aquilo que a gente consome à noite, ou então algo similar para a gente ficar ali no 0 a 0 ou até mesmo ter um crédito. E aí a gente entra numa situação que eu vou trazer para vocês a nossa primeira conta de luz e explicar mais ou menos como funciona o cálculo da conta de luz aqui no caso da Light. Uma coisa que é importante a gente trazer é que essa conta que eu vou mostrar para vocês, ela está entre o período de julho e agosto, que mesmo para o Rio de Janeiro, né, onde a gente tem sol praticamente o ano todo, seria o mês mais fraquinho de produção de energia solar que a gente tem durante todo o ano. E mesmo assim, eu já confesso para vocês que para o que eu tenho aqui em casa, tá mais do que suficiente. Isso porque, como vocês podem ver no aplicativo aqui da Eletrobras, eu comprei um inversor
acima da capacidade das minhas placas. Esse inversor aqui ele vai ter a capacidade de segurar algo em torno de 22 a 24 placas de energia solar. Ele tem uma capacidade fotovoltaica de 7,8 kW de potência. Eu acho que é isso a tradução que está aqui no kWp. E com isso eu não consigo usufruir o máximo que o meu inversor tem de capacidade. Por que então eu comprei o inversor? Que é mais caro que o inversor menor, mas que tem uma capacidade de placas maiores do que eu tenho agora. Pensando no futuro, se lá na frente eu quiser aumentar a minha capacidade de produção de energia solar, eu posso simplesmente comprar as placas e conectar nesse inversor, porque ele vai aguentar. Então é uma coisa que é interessante você pensar no futuro, né? Hoje você pode ter, por exemplo, um gasto X, mas a partir do momento que você bota energia solar, você vai ter que querer ter um gasto elevado. Você vai querer botar ar-condicionado até no banheiro para tomar banho quente. Brincadeira, não faça isso, senão você vai ficar gripado. Mas a ideia é mais ou menos essa, é ter uma capacidade de produção igual ou um pouquinho maior daquilo que a gente produz. Se você tiver mais de uma residência, você pode simplesmente distribuir uma energia solar que é produzida a maior na tua residência para uma outra. Mas aqui então a gente tem 7,8 watts de potência e eu chego aqui no máximo entre julho e agosto em 4.000, 4.500, quando a gente tem um dia sem nuvens, um dia bem ensolarado, isso porque o sol não está muito forte, sol de inverno, mas ainda assim no Rio de Janeiro a gente tem bastante sol. E como você pode ver aqui embaixo, a gente tem a produção 29 no dia, 28 no outro, aí a gente vai aqui para 29,40. E uma das coisas que todo mundo que coloca energia solar recentemente, ele acaba fazendo é justamente ficar fazendo esse acompanhamento. E confesso para vocês que dá até uma dorzinha no peito quando a gente vê aquele dia nublado, com nuvens pretas, ou até mesmo um dia que está chovendo. Num dia desse, a nossa produção cai consideravelmente. Vamos vir aqui para o mês de julho e você pode ver, por exemplo, que tem mês que a gente produziu apenas 4,9 de energia solar. Teve mês não, teve um dia. Num dia a gente produziu 4,9, como teve dia que a gente produziu 27 e 29. Isso falando de um período de inverno. Então dá uma dorzinha no peito quando a gente produz um pouquinho menos. E aí hoje chegou a minha primeira conta com o sistema da energia solar funcionando, ativo. E eu quero mostrar para vocês se realmente vale a pena e como a gente interpreta essa conta. Aqui no meu computador eu tenho a nossa conta da Light. Ele teve a leitura durante 34 dias de consumo e o valor a pagar é de R$ 173,59. Como você pode ver aqui e como você pode perceber, o meu sistema ele tem a capacidade maior do que o consumo. Então, se você ver, ele já me informa aqui, olha, energia injetada 503 foi a energia que eu injetei na companhia. E aí eu recebi de volta, 220 kWh. Isso porque a gente tem que pagar o mínimo é 100 kWh. Então, se eu devolvi para a companhia elétrica 220, eu sou obrigado a pagar o mínimo de 100 todo mês. No total do mês, eu consumi ao total 320 kW e foi essa exata leitura que está aqui na leitura atual, 320 kWh ao longo de todo o mês. Então foi esse o meu consumo. E aqui a conta muda bastante, tá? Como você pode perceber, a conta ela passa a ter diversas anotações, como por exemplo, energia elétrica, energia injetada, TUSD, GD, kWh, TE. Cara, é uma confusão. E confesso para você que quem me ajudou a entender tudo isso foi o nosso querido ChatGPT, O ChatGPT que ele conseguiu fazer a leitura e fazer com que eu entendesse essa conta de energia elétrica. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui para poder entender junto com ele. A primeira coisa que eu fiz foi encaminhar essa minha conta para ele lá no início do nosso bate-papo. Então encaminhei aqui a conta, esses são os dados, e ele me deu a base do que seria, foi me explicando que a gente tem aqui a energia solar TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição.
Ou seja, eu devolvendo energia solar para a companhia elétrica, eu pago uma taxa pela utilização desse sistema de distribuição e a tarifa de energia, né? Então, são valores que eu estou recebendo aqui pela energia que eu estou injetando e, como você pode ver na nossa tabela, eu tenho aqui tanto o valor final de menos 105 e o outro de menos 20, tanto em relação a TUSD e a TE, que é definitivamente aqui como a gente viu pro ChatGPT, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia. E aí ele fez o cálculo aqui, qual foi, tentar me explicar, resumiu, e eu fiquei com muitas dúvidas, fui perguntando aqui para ele, tirando todas as minhas dúvidas, e ele conseguiu me explicar como é que funciona isso tudo, né? Voltando aqui para a nossa conta, o que acontece? Como vocês puderam ver, eu consumi no total 320 kWh ao longo de todo o mês. 100 desses 320 eu sou obrigado a pagar, que é a tarifa mínima. Então voltou para o meu consumo da companhia, que eu tive que pagar, que eu tive que até compensar também, 220. Então esses 220 mais esse 100 aqui, que é o mínimo, totaliza os 320 que eu tive que pagar, que eu consumi, na verdade, ao longo de todo o mês. E aí ele bota o que eu gastei e o que eu obtive de crédito. E uma curiosidade que eu vi aqui é que a energia que eu injeto na companhia elétrica é mais barata que a energia que eu recebo. Porque a energia que eu recebo, ela está inclusa de impostos e outras tarifas. Como você vê aqui do lado, tem 24% de ICMS, totalizando aqui 62,20. A base de cálculo do ICMS, pasmem, não é o valor do mínimo, né? Então ele não contabiliza com base no mínimo. Você vê que ele contabiliza com base em R$ 259,17, que eu acredito que talvez seja ali o valor de todas as tarifas, né? Esse valor da base de cálculo do ICMS não é apenas do mínimo que eu pago, mas de um valor maior. O mínimo que eu pago é esse aqui, energia elétrica, 100 kW consumido, R$ 121. Desses R$ 121, eu obtive de crédito, pelo que eu injetei, R$ 105,20. São duas tarifas diferentes. Aí eu tive que pagar também pelo que a Light me injetou na minha residência, que é 138 e depois R$ 20. E a tarifa de iluminação pública, que está R$ 19,49. Se a gente pegar aqui na calculadora, a gente vai ver que exatamente 121 mais 138,17 mais 20,41 mais 19,43 vai ser igual a 299. Menos esse 299 menos 105, que eu tive de crédito, 0,01, menos 20,41, que é outro crédito. No total, 173,59, que é o exato valor que eu vou cobrar, que eu vou pagar. Lembrando que essa tarifa de todas essas tarifas aqui que a Light manda para mim já estão inclusas de impostos. Esses impostos aqui que aparecem nessa tabela da direita já estão incluídos na tarifa que eu estou pagando. Então, no total, eu vou pagar R$ 173,59. Mas será que valeu a pena para o sistema fotovoltaico comparado a se eu não tivesse ele? E aí eu perguntei para o ChatGPT quanto que eu pagaria, né, fazendo ali uma estimativa de cálculo, se não fosse o sistema de energia solar. Então, no final, ele chegou num valor que vai dar, pessoal, R$ 408,73, que eu pagaria, né? Aqui ele chega no cálculo, que eu pagaria caso eu não tivesse o sistema de energia solar. Nesse caso eu tive uma economia, segundo aqui eu também pedi para ele fazer o cálculo, né? De 57%, algo mais ou menos, cadê? Deixa eu pegar aqui o percentual que ele 57,53% somente na conta desse mês. Ah, mas isso aqui representou ali menos de R$200, um pouquinho mais de R$200 na verdade. O valor não foi tão expressivo comparado ao investimento. Só que se eu tivesse um consumo mais elevado, próximo à minha capacidade máxima,
eu, obviamente, teria uma economia mensal muito maior do que eu pagaria. Então, se eu tenho um sistema de produção de energia fotovoltaica, quanto mais eu consumo, quanto mais meu sistema produz, maior é minha economia mensal. Por isso que se você tiver um custo baixo em relação à energia que você usa na sua casa, também não é vantagem você botar um sistema com alta capacidade, porque você vai produzir muito, vai te gerar bastante crédito, mas você não vai ter a economia necessária para fazer o investimento valer naquele mês. Eu decidi botar o sistema compensando muito mais do que eu utilizo, porque eu tenho outros projetos de efetivamente aumentar o meu consumo de energia elétrica. Então eu já pensei ali na produção maior do que aquilo que eu consumo. E como esse foi só o primeiro mês, óbvio que eu ainda não comprei os equipamentos eletrônicos que eu tenho a tendência de trocar, como por exemplo, você troca um fogão a gás por um fogão elétrico, você pode trocar um carro a combustão por um carro elétrico. Então tudo isso vai fazendo com que você utilize mais a energia elétrica e tendo mais compensação ao final. Como eu acredito que os carros elétricos baixarão a beça de preço nos próximos anos, eu já comprei pensando ali num carrinho elétrico que a gente pode ter na garagem. E como você pode ver, hoje, nessa primeira conta, isso porque a gente está no mês de agosto, que é julho-agosto, que pegou um mês com baixa produção, a gente obteve total de crédito 283 kWh. Esse crédito, inclusive, pessoal, ele fica para mim poder utilizar durante o período de 5 anos, que é o tempo de prescrição do crédito ali que eu estou obtendo junto com a concessionária. Se eu não utilizar depois de 5 anos, babau, perdeu um investimento super ruim. Mas a tendência é que eu utilize ali esses créditos que vão se acumular ao longo dos 5 anos. Eu falei para vocês, inclusive, que eu poderia pegar tudo isso, pegar o que sobra no mês, por exemplo, esses 283, e compartilhar com uma outra residência. A conta, ela deve estar obrigatoriamente no meu nome, e aí a conta estando no meu nome eu consigo compensar aquilo que eu produzo de excesso, mas detalhe, é só naquele mês. Eu não consigo pegar esse crédito que foi acumulado desse mês e jogar para uma outra residência. A questão é que eu vou utilizar o crédito na minha conta, né? A primeira coisa, ele vai compensar na segunda conta apenas com aquilo que sobrar naquele mês. Ele não consegue compensar em relação aos créditos passados. Isso deu uma baita, isso é até uma resolução recente, isso deu uma baita de uma confusão, porque seria muito interessante que a gente pudesse utilizar o crédito acumulado para repassar. Aí você que tem um monte de crédito acumulado, vai prescrever até os créditos que você tem ali durante 5 anos, você poderia pegar e vender isso tudo para alguém, mas não é o caso, não é assim que funciona. Você poderia até mesmo utilizar numa outra residência, você só pode compartilhar aquilo que sobra no mês vigente, tá? E outra coisa que é importante dizer é que ambas as contas precisam estar no mesmo nome. Então, você pergunta para mim se eu acho que valeu a pena. Pessoal, 57% de economia na conta do primeiro mês com um gasto baixo, sem contar o fato de que eu não preciso mais ficar me preocupando tanto naquela economia que a gente faz no dia a dia, apaga a luz daqui, desliga o ar-condicionado. Cara, isso é relativamente, confesso para vocês, bem confortável. Saber que eu produzo até mesmo mais do que eu consumo e poder ter um uso mais contínuo e constante dos próprios equipamentos que eu tenho em casa, né? Não adianta muito, pelo menos eu penso na minha cabeça, eu comprar um ar-condicionado se eu não vou usar ele. Eu comprar uma lava-louça, uma lava-roupa, né, se eu não vou utilizar ele. Compartilhei um vídeo no canal aqui do desumidificador de ambiente que eu estou utilizando aqui no meu escritório para tirar a umidade do ar, que a gente tem bastante ar aqui, principalmente no estúdio, né? Dá muito mofo. O gasto do desumidificador não é um gasto de luz que é baixo, né? Também não é muito alto, vai ser menos que um ar-condicionado, mas é um gasto. Então eu fico mais confortável de deixar o desumidificador funcionando 24 horas por dia, mesmo que ele tenha um gasto maior de energia elétrica, porque agora a gente está com um sistema que é mais do que suficiente para mim.
Se eu perceber que ao longo dos meses eu não vou ter equipamento, não vou ter um gasto significativo capaz de justificar o investimento que eu fiz, a tendência é que eu comece a compartilhar essa energia, talvez com outra residência, com uma outra pessoa, lembrando que eu só vou poder compartilhar aquele excesso do mês, tá? E tirando aí os investimentos que eu penso para o futuro. Então, o que eu aconselho se você pretende fazer a instalação de placas solares na sua residência? Verifique o seu gasto e verifique a pretensão que você tem de ampliar o seu gasto de energia solar no futuro. Se você hoje tem um ar-condicionado, você talvez queira ter 2. Ou então você fala, Felipe, eu já tenho ar-condicionado e tudo que é cômodo, eu realmente não tenho pretensão de colocar em mais nenhum lugar, o meu gasto é X. Então, se você já está ali no topo, eu já tenho carro elétrico, já tenho ar-condicionado, minha conta vem R$1.000. Se você não tem tanta pretensão e nem por onde consumir a mais, talvez seja interessante você realmente fazer um sistema que vai ficar ali no tete a tete, no 1.000 a 1.000, né? Para você compensar aquilo que você está pagando. Lembrando que se você tiver uma casa de veraneio e tudo mais, você pode compartilhar com ela, sendo que essa casa de veraneio também vai ter que pagar o mínimo, né? Ou pelo menos os 100 kW. Então, para compensar esse repasse, a pessoa que vai estar tendo a energia utilizada do teu repasse, ela tem que consumir mais do que 100 kW, e lembrando que tem que ser na mesma concessionária de energia elétrica, Light para Light, por exemplo, para poder funcionar. Então, pessoal, essas são as minhas considerações em relação à luz solar. Estou gostando, acho que é um bom investimento, principalmente se você pensar do valor que você tem, o percentual que você economiza mês a mês, isso já é um retorno imediato. Muita gente pensa no retorno da energia solar ao longo dos anos, né? O sistema ele se paga daqui a 3, 4, 5 anos. Geralmente, quando oferecem a proposta para gente, eles fazem isso, colocam, olha, o sistema vai se pagar em tanto tempo. Só que se você pensar que aquele valor investido ele já vai ter um retorno no mês seguinte para você, do sistema ativado, você pode pensar que você já vai estar automaticamente recebendo um percentual daquilo que você investiu, né? E se você tem um gasto elevado, considerando um exemplo, meu sistema de energia solar foi R$15.000, no primeiro mês eu economizei 500, então você pega um percentual de 15 mil, você vai ver que é muito maior até mesmo que qualquer investimento de renda fixa que a gente tem na data que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, compartilha ele com quem pode ser interessante, aproveita e se inscreve no canal e diz aqui se você tem alguma experiência com energia solar. Meu nome é Felipe Cardoso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!